Graça e paz, graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração, hoje é o dia 116 do nosso propósito, essa é a nossa live de número 83, é isso? Agora já perdi todas as contas, acho que é 83. Que bênção você poder estar aqui com a gente. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua perseverança, né, em manter-se firme neste propósito. Que bênção a gente poder estar juntos mais uma vez. Querido, querida, hoje o que você está assistindo mais uma vez é uma gravação pelo fato de nós estarmos hoje tendo um culto de louvor, de adoração ali na casa da nossa irmã Madalena, né? Então, de repente, se você não está nesse culto, muito provavelmente você está assistindo essa transmissão, que é uma gravação, tá? Gravei mais cedo hoje, justamente para que eu pudesse estar presente neste culto. Mas vamos lá, o nosso trecho de leitura de hoje, 28 de agosto de 2024, foi Efésios capítulos de 1 a 6 e Filipenses capítulos de 1 a 4. Tá? Esse é o nosso trecho de leitura de hoje. Já vamos deixar aqui o trecho de leitura para amanhã. Amanhã, 1 Timóteo capítulos de 1 a 6, tá bom? Essa é a nossa leitura para amanhã. Estamos terminando já, né? Avançando já para o finalzinho da nossa Bíblia. Que o nosso propósito ele termina no próximo domingo, né? Dia 1º de setembro, no culto de ceia, no culto das 19 horas na nossa igreja. Louvado seja Deus, né, por mais um ano persistindo no propósito de 120 dias de consagração. Querido, eu gostaria de refletir um pouquinho com você na palavra do Senhor sobre a palavra do Senhor registrada em Efésios capítulo 4, a partir do primeiro versículo, tá bom? Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, para a gente refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Abre aí, por gentileza, a tua Bíblia. Se você chegou agora, deixa eu lembrar você que esta transmissão, né, na verdade, ela está gravada, tá? Pelo fato de nós estarmos hoje, né, num momento de culto de ação de graças lá na casa da nossa irmã Madalena, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 para a nossa reflexão, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glórias a Deus. O texto bíblico continua, o apóstolo Paulo continua trabalhando, né, a perspectiva da unidade do corpo de Cristo, e falando acerca dos dons, falando acerca dos ministérios, dos dons colocados em serviço. No entanto, o que eu gostaria de destacar para você nesta ocasião é aquilo que está registrado no primeiro versículo, né, e que tem um apêndice ali no segundo versículo. Paulo abre esse texto, ou abre esse bloco da carta aos Efésios, que é uma carta extremamente de encorajamento ministerial, né? Paulo abre esse material teológico profundo que é esta carta, falando: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quando a gente fala da vocação pela qual nós fomos chamados, ou para a qual nós fomos chamados, existem algumas perspectivas nas quais nós podemos, ou para as quais nós podemos transferir esta passagem, né? Por exemplo, uma coisa é a vocação genérica da igreja, e
É possível eu ler este texto pensando que Paulo poderia estar falando para a igreja de Éfeso como corpo de Cristo, a igreja como corpo. Afinal de contas, ele vai falar acerca da perspectiva da igreja ser um só corpo. Mas, olhando também para esta passagem, é possível que eu venha a classificar que Paulo pudesse estar falando para a igreja como, para as pessoas da igreja, aliás, como indivíduos membros do corpo. Faz sentido pensar desta forma também, porque afinal de contas, Paulo toca no assunto unidade aqui. E a unidade pressupõe sempre mais do que um, né? Mais do que um andando em acordo, mais do que um andando em uma mesma perspectiva ministerial, em uma mesma perspectiva de trabalho. Então, ambas destas aplicações, ambas dessas possibilidades, a gente pode classificar como legítimas, levando em consideração aquilo que nós acabamos de ler. Paulo pode estar falando acerca da igreja, né? E referindo-se à igreja, a vocação da igreja, neste versículo 1, como Paulo pode também estar falando dos indivíduos de Éfeso, né? Ou seja, de cada irmão, de cada irmã, de cada ministro. E ali, então, nós podemos olhar para este texto como uma exortação à caminhada conforme a vocação para cada um dos irmãos da igreja de Éfeso. Profundo isso, e interessante a gente buscar discernir esta perspectiva daquilo que Paulo está tratando. Eu gostaria de pensar nessas duas possíveis aplicações que são colocadas para esta palavra. Em primeiro lugar, vamos pensar na vocação da igreja, né? Vamos olhar para esse versículo 1 como se Paulo estivesse falando para a igreja. Rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que vocês, igreja, né? A igreja como um todo, a igreja como conjunto de ministérios, a igreja como uma variedade de dons, a igreja como um grupo que desenvolve um chamado para uma cidade, para uma região, né? Vocês, igreja, andem conforme é digno da vocação para a qual vocês foram chamados. Aqui Paulo fala, então, ou poderia estar falando, acerca da missão da igreja, da obra que a igreja tem confiada a si, uma vez recebida unção que o Senhor traz sobre ela, a igreja. A igreja tem um motivo de existir, né? Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso algumas vezes, que Deus não tem uma missão para a igreja. O que Deus tem é a igreja por causa de uma missão que Ele já havia sonhado, que Ele já havia estabelecido. Há uma obra esperada pelo Senhor para que a igreja venha desenvolver. E eu e você, querido, querida, somos participantes desta realidade. E como membros de uma igreja, como parte de uma igreja, uma coisa nós precisamos ter para proteger a noiva de Cristo, para proteger a igreja. Uma convicção nós temos que ter no nosso coração, que é a convicção de nós não nos movermos, não permitirmos que a igreja de Cristo venha a afastar-se daquilo que é a sua vocação, afastar-se daquilo que é a sua obrigação, daquilo que é o projeto de Deus para ela, igreja do Senhor. Então, como discípulos, como discípulas, principalmente discípulos e discípulas que fazem parte de uma igreja conciliar, ou seja, de uma igreja que tem as suas principais decisões tomadas em concílio, seja na esfera local, seja na esfera distrital, seja na esfera regional, seja na esfera nacional, a igreja, nós como discípulos, discípulas que fazemos parte da igreja, devemos proteger a instituição de apontar as suas intenções e as suas preferências para aquilo que é secundário e venha assim a afastar-se da sua vocação, afastar-se
da sua razão de existir. A igreja tem uma causa para existir. E definitivamente, a causa para a igreja existir é honrar ao Senhor da igreja nesta terra, né? E Deus deixa muito claro qual é o meio pelo qual, ou quais são os meios pelos quais ele é honrado. É bem verdade que nos nossos cultos nós honramos a Deus. É bem verdade que na celebração nós honramos a Deus. É bem verdade que num tempo de ensino, num tempo de aprendizado, num tempo de alinhamento de propósitos, nós honramos a Deus. Mas o nome do Senhor é honrado, querido, quando nós, igreja, emanamos o caráter de Deus nesta terra. Não negociamos valores, não negociamos princípios, mas emanamos o caráter de Deus nesta terra, né? É bem verdade que Deus, ao olhar para a sua igreja, ele enxerga uma noiva, e ele quer enxergar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem rugas, né? Ele quer enxergar uma noiva que esteja em condições e na posição de honrá-lo, de exaltá-lo e de engrandecê-lo, né? Então, neste propósito, amado, amada, eu e você temos uma missão muito séria sendo desenvolvida no nosso dia a dia para que o nome do Senhor seja engrandecido. Por outro lado, é também possível nós olharmos para esta passagem dentro da perspectiva do trato individual. Paulo pode estar falando para cada um dos seus leitores em Éfeso: olha, andem em conformidade com a vocação com a qual vocês foram chamados. Versículo 1, mais uma vez, do capítulo 4, agora olhando por outro ponto de vista, pelo ponto de vista individual. Andar em conformidade com a vocação com a qual nós fomos chamados. Aqui Paulo está tocando mesmo na questão da identidade ministerial de cada um daqueles que eram os seus ouvintes. E querida, uma questão ou uma demanda muito séria na vida do crente, na vida do discípulo, na vida da discípula, é essa, eu vou colocar ambição santa por caminhar na direção do ministério que o Senhor deu a cada um de nós, né? Eu vou fazer uma pergunta que com certa frequência eu faço, e ainda com certa frequência pessoas me procuram dizendo: pastor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, né? Eu não sei o que Deus quer de mim. Mas a minha pergunta é: você sabe em que posição o Senhor tem te plantado? E aqui eu falo de ministério, aqui eu falo de dom. Você sabe aonde o Senhor quer te ver jogando, né? O que o Senhor quer te ver fazendo? Você tem essa clareza? Você tem essa convicção de que a posição que você exerce hoje é uma posição na qual Deus deseja te ver? Você tem essa clareza acerca do que Deus espera a teu respeito? Acerca do que Deus sonha a teu respeito? Você tem essa clareza, querido, querida? Essa clareza eu e você precisamos desenvolver a fim de que a nossa caminhada de fé ela não venha perder o sentido, ela não venha perder o porquê, não venha perder a causa da sua existência, simplesmente pelo fato de nós estarmos ocupados fazendo outras coisas que não são aquelas que o Senhor nos ordenou fazer, né? Nós precisamos ter esta clareza, precisamos ter esse entendimento de que o Senhor nos chama, e nos chama com uma expectativa, nos chama com uma especificidade, né? Dentro daquilo que é uma missão conjunta, a missão da igreja, a missão dos muitos servos, das muitas servas. Há uma especificidade ministerial para você, meu querido e minha querida. Há algo que o Senhor espera que você desenvolva. E isso é subordinado aos dons que Ele ministrou sobre a tua vida. Isso tem por parte os dons que Deus derramou sobre a tua vida. Sabe, eu e você precisamos discernir aquilo que o Senhor espera para que nós possamos vivenciar profundamente
aquilo que o Senhor tem preparado para nós como resultados. Às vezes a gente olha o resultado de outras pessoas, resultado de vidas que são preciosas para Deus, e às vezes nós temos a lástima de perseguir os resultados sem sucesso. Isso porque muitas vezes essa busca pelo resultado, essa busca por aquilo que Deus proporciona como resultado aos fiéis, acaba não sendo vivenciado, porque nós não temos sido fiéis com a identidade que Deus planta na vida de cada um de nós e requer de cada um de nós. Dá para perceber? Tudo isso é muito importante, queridos, entendermos quem nós somos, entendermos qual o nosso chamado, entendermos qual o nosso ministério. A palavra prossegue no versículo 2 dizendo que nós devemos manter o foco no chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Sabe, querido, querida, eu olho para essa passagem e para estas duas possíveis abordagens nas quais eu me firmei, a abordagem desta orientação de Paulo dizer respeito à igreja como um todo, ao corpo de Cristo, mas também a abordagem pela qual é possível a gente acreditar que Paulo está falando individualmente. E eu percebo que, na verdade, Paulo aqui está tratando destas duas dimensões. Tanto a dimensão da igreja como corpo, quanto a dimensão individual, do trato e da seriedade ministerial. A igreja não pode se afastar da sua vocação. Assim como você, não podemos nos afastar da nossa vocação. E quando Paulo fala acerca da unidade pelo vínculo da paz, vínculo, guarda essa palavra, quem sabe seja uma das palavras-chave desta passagem. A primeira palavra-chave é vocação, mas uma das palavras-chave para a gente compreender o exercício da vocação, principalmente quando a gente fala de corpo, é vínculo. Através do vínculo nós protegemos não apenas a instituição, a igreja, não permitindo que a igreja se distancie da sua vocação, mas protegemos uns aos outros, não permitindo uns que os outros se distanciem da sua vocação. Nós somos guardiões dos nossos ministérios e assim como também devemos ser guardiões do ministério do outro. Como que eu guardo o ministério do meu irmão? Como que eu guardo o ministério da minha irmã? Primeiro, conhecendo o ministério dele, conhecendo o ministério dela, Agora, em segundo lugar, acreditando no exercício do ministério do meu irmão, no exercício do ministério da minha irmã. Em terceiro, orando, intercedendo, abençoando o ministério do meu irmão, o ministério da minha irmã. Em quarto, e não menos importante, desfrutando daquilo que o ministério do meu irmão, o ministério da minha irmã tem para somar sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Guarda esta palavra seja vida para você e seja uma inspiração para você não se distanciar da tua vocação, e vivenciar aquilo que é a vocação da igreja como corpo de Cristo, participando desta vocação em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Querido, querida, lembrando, hoje nós estamos gravados, tá? Hoje, quarta-feira, foi marcado um culto de ações de graças lá na casa da nossa irmã Madalena, por uma alegria que ela passou, Se o culto já terminou, pode ser até que alguns irmãos e irmãs estejam acompanhando e assistindo, essa transmissão. Se o culto não terminou, então muito provavelmente alguns dos irmãos que estão faltando aqui, estão faltando justamente pelo fato de estarem participando desse momento. Amém? Vamos orar, vamos ter o nosso tempo de oração, louvando ao Senhor, pelos
passos finais nesse nosso propósito de consagração e adorando a Ele mais uma vez. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, Teu cuidado, Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu clamo que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, continue abençoando a minha vida, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, engrandecido, meu Deus, para que aquilo que nós intentarmos no nosso coração também possa, Senhor, ser alcançado mediante a nossa fidelidade a Ti e mediante, Senhor, a nossa observância de princípios e dos Teus mandamentos. Que a Tua graça alcance a casa do Teu Filho, alcance a vida do Teu Filho, alcance a casa da Tua filha, a vida da Tua filha. Que o Senhor continue fortalecendo, ministrando e abençoando a cada um de nós a prosseguirmos, Senhor, nesta reta final do propósito de 120 dias de consagração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que já alcançamos até aqui, tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem ministrado. A bênção seja sobre as nossas vidas, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Querido, querida, já lembrando você que nesta semana, sexta-feira, nós temos a vigília às 22 horas, tá? Vai ter a live normalmente, 21 horas, e temos a vigília às 22 horas na nossa igreja, tá bom? Eu quero muito te encorajar a estar presente, a participar da nossa vigília em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus continue te fortalecendo e ministrando poderosamente sobre o teu coração. Eu oro agradecido e peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.